Boa noite, então agora sim, Live Conexões, a nossa 6ª edição. E nessa edição nós chamamos para conversa, para reflexão, para o nosso olhar atento sobre a saúde. Algo que nos tem afetado muito e se pensássemos, há um ano atrás, enquanto começávamos a fazer parte e vivenciar essa pandemia em termos de Brasil, em termos de mundo, nós não imaginávamos que chegaríamos e entraríamos em 2021 nesse estágio que nós estamos hoje, de um colapso da nossa saúde em termos de país, sendo até uma ameaça para o mundo. Então, hoje o tema requer nossa atenção, o tema requer todo o nosso olhar cuidadoso sobre saúde e vida. E, de fato, parece até uma redundância falarmos em saúde e vida. Quando falamos em saúde, logo nós falamos em preservar, cuidar, defender a vida. E hoje conosco, para falar sobre a temática, nós estamos com o Dr. Amadeu, a professora Mara, a Luana, e logo mais conosco também estará Daniele. Nós vamos começar com a apresentação do Dr. Amadeu, Dr. Amadeu Amaral de França Pereira. Ele é médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, fez residência médica em Pediatria, Oncologia Pediátrica, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, professor e instrutor no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, especialista em Medicina Comportamental pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em Terapia de Casal e Família pela PUC de São Paulo, atua em consultório particular, casado, 2 filhos e 2 netas. Seja bem-vindo, doutor Amadeu, que bom tê-lo novamente nesse espaço. Obrigado. Também conosco, Luana Padilha Correia, ela que é especialista em juventude pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pelotas, acadêmica do curso de bacharelado em Medicina na Universidade Federal de Pelotas, funcionária pública da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e militante das causas da juventude e causas humanitárias. Seja bem-vinda, Luana, que bom tê-la conosco. Boa noite, é uma alegria poder estar aqui, poder conversar sobre esse assunto tão importante. Conosco também a professora mestre Mara Filomena Falavinha, ela que é mestre em Engenharia Biomédica pela Univap, pós-graduada lato sensu em Enfermagem Obstétrica pelo Centro Universitário Teresa d'Ávila, aqui na Unifateia, pós-graduada pelo lato sensu em Educação Profissional na área de Saúde e Enfermagem pela Fundação Oswaldo Cruz, pós-graduada lato sensu em Drogodependência pelo Instituto Complutense de Drogodependências, Universidade Complutense de Madrid, Espanha, graduação em Enfermagem pela Fundação Hermínio Metto de Uniararas, atuou profissionalmente como enfermeira assistencial e supervisora na Santa Casa de Misericórdia São José, Cachoeira Paulista, docente e visitante no curso de graduação em enfermagem na Escola de Enfermagem, Fisioterapia e Podologia da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, docente em cursos técnicos em enfermagem de escolas estaduais e privadas, supervisora do programa Profai pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo Fundap São Paulo, do ensino de curso técnico de enfermagem no Vale do Paraíba. Há 16 anos, contribui como docente no curso de graduação em enfermagem aqui no Centro Universitário Teresa d'Ávila, nas áreas de gestão dos serviços de saúde hospitalar, atenção primária, enfermagem na saúde materna e do ARN, enfermagem na saúde mental e psiquiatria,
e psiquiátrica, integrante do núcleo de docente estruturante do curso de enfermagem. Ela também teve várias experiências de voluntariado no Brasil e fora do Brasil. Professora Mara, seja bem-vinda, que bom tê-la entre nós. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer à irmã Zenilde pelo convite e pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui, essa roda de conversa. Também vai logo mais estar conosco a Daniela, que ela entra um pouquinho mais tarde. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela possui especialização em segurança do paciente para profissionais da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Fundação Oswaldo Cruz. Possui pós-graduação de qualidade em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. É especialista em voz, cirurgia de cabeça e pescoço, pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Especialista em aperfeiçoamento em atendimento fonoaudiólogo, hospitalar, neurológico, pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, São Paulo. Especialista em aperfeiçoamento em atendimento de fonoaudiológico, hospitalar pediátrico, pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia. E também ela possui graduação em fonoaudiologia pelo Centro Universitário São Camilo. Ela atuou como profissional na Santa Casa de Misericórdia e hoje ela atua no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, como gerente de qualidade. Então, assim que ela entrar, a gente dá as boas-vindas e já temos o currículo dela em nossas mãos. E já vamos a um assunto. Muitas são as perguntas que ficam quicando, né, diante dessa situação em que nós estamos vivendo tão difícil. E algumas reflexões vêm, será que se estivéssemos, enquanto país, uma campanha de comunicação unificada que informasse e direcionasse o povo, nós estaríamos nessa situação que nós estamos vivendo? O lockdown é a saída? Como é que ficam as pequenas empresas, o trabalho autônomo, enfim, como é que fica a economia diante do lockdown? O que precisaríamos ter para sustentar um lockdown? O tratamento precoce da Covid é possível? O uso de máscaras é necessário? Como? Higienização, enfim, segurança, vacina é segura, não é segura? O que fazer depois também que faz o uso da vacina? Enfim, vamos começar a conversar e nos deixarmos questionar e, quem sabe aqui, ampliarmos a nossa reflexão acerca da pandemia, acerca da saúde, acerca da fé, da ciência e da cultura. Doutora Amadeu, o que tem a nos dizer? Sobre esses poucos assuntos? Olha, gente, peço desculpas até de estar rindo num momento tão difícil, sabe? A gente ri para não chorar mesmo, né? Primeira coisa que eu queria esclarecer é em relação à confusão sobre a vacina da AstraZeneca. Tá todo mundo me ouvindo, eu acho, né? Essa confusão, ela foi plantada em função de uma guerra comercial e política na Europa, tá? Os 20 casos, pouquíssimos casos de tromboembolismo pós-vacina não puderam nunca ser provados que foram por causa da vacina. As pessoas que tiveram esses quadros, eles podem ter se contaminado pelo Covid 2 ou 3 dias antes da vacinação. Não existe nenhuma correlação, muito pelo contrário, né? E em milhares e milhares de pessoas que foram vacinadas, foram pouquíssimos casos em que houve esse tipo de reação. Está cada vez mais evidente que isso faz parte de uma guerra mesmo. É claro que quando você tem suspeita sobre uma vacina, baixa o preço das doses, né? Então, infelizmente, é uma campanha muito sórdida que vem dar um tiro no pé no enorme esforço mundial para vacinar as pessoas. Tá? Então,
quem tomou a vacina AstraZeneca ou vai tomar a vacina AstraZeneca pode ficar absolutamente tranquilo, tá? Isso é desinformação da pior espécie, algo muito sofisticado, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que acho que é importante ficar claro, pessoas alérgicas podem ter reação forte à vacina. Você tem que ter quadros alérgicos muito, muito intensos, do tipo síndrome de Stevens-Johnson, coisas muito sérias para você ter, de fato, um risco, né? E quem tem esse tipo de predisposição deve simplesmente avisar quando for tomar a vacina que vai ficar meia hora em observação. A equipe de vacinação tem os recursos para lidar com qualquer tipo de reação aguda à vacina, e que é raríssimo. Até agora você tem praticamente nenhum caso reportado disso aqui no Brasil. Então, é outra coisa que eu queria tranquilizar todo mundo, né? Assim, são tantas as perguntas que, se você puder ir para um homem cansado de 63 anos ajudando, eu agradeço, né? E queria que as colegas pudessem responder também junto comigo, por favor, né? Eu achei super interessante a Luana comentar a angústia e o medo dos alunos, dos estudantes na graduação, porque isso é uma lição, infelizmente, é uma lição de muito valor para o estudante se colocar no lugar do paciente, de fato ele sentir como é assustador. Você está num contexto em que não há controle absoluto de nada, existe um grau de incerteza muito grande, né? Acho que a Mara pode me ajudar nisso também. Quer dizer, o fato da gente viver num mundo que é organizado não significa que esse mundo gere certezas. São tipos lógicos diferentes. A gente confunde. O fato de alguma coisa ser organizada não significa que ela vai trazer certeza para você, né? E as pessoas ficam atrás de uma certeza que, principalmente em relação a este vírus, ela é pequena, né? A confusão dos exames falsos negativos, das sorologias negativas e a má interpretação desses resultados leva a uma confusão, uma desinformação, né, muito grandes. Então, a Luana está sentindo isso. Eu queria até que ela pudesse contar um pouco dessa experiência dela. Então, boa noite, né? A gente conversava um pouquinho antes de começar nossa live, né, sobre essa situação e como a gente vai fazendo a experiência de locais diferentes. Eu confesso que nessa noite é muito melhor para mim ouvir do que falar, porque realmente eu estou engatinhando, né, na área da saúde, né? Apesar de estar terminando o curso no final desse ano já, mas é tudo muito novo, então a minha perspectiva é bastante de formação mesmo e de estudante. E no curso de medicina a gente tem os primeiros 4 anos, eles são basicamente teóricos, né, com atividades práticas, e nos últimos 2 anos, né, o 5º e 6º ano, eles é o internato que a gente chama, né, que são 2 anos de estágio. E o meu internato, né, teve essa peculiaridade, nós entramos no internato em janeiro de 2020, então os estágios em média duram 3 meses, a gente teve o primeiro estágio, que foi o estágio de cirurgia, e logo depois, assim, em março, a gente teve 1, 2 semanas de atividade, e logo já foi declarada a questão da pandemia, e, né, o fechamento, a suspensão das atividades. Nós, aqui na Universidade Federal de Pelotas, a gente ficou com as atividades suspensas um mês e um pouquinho, e aos pouquinhos fomos voltando às atividades. Mas como a doutora Amadeu falou, assim, numa situação de muita incerteza, de muita insegurança, e eu acho que isso vai nos marcar bastante como estudantes, assim, né, ter feito essa experiência de aprendizagem prática no meio da pandemia, e porque o que acontece, o que me marcou muito, assim, lá em março, que era aquela sensação de ver no rosto dos meus professores essa sensação de não saber o que está acontecendo. Então, isso me marcou bastante, assim, eu lembro que antes de suspender, ainda estava nessa situação, suspende, não suspende, usa máscara, não usa máscara, até isso, né, a gente ia para os atendimentos, e aí alguns professores nos mandavam usar máscara, outros não, aí outros diziam que não tinha máscara, então estava essa situação, e eu lembro de ver no rosto de uma professora minha, assim, que agora até ela se aposentou no meio de 2020, mas para vocês verem o tanto de tempo que ela tinha já, né, de docência e na profissão,
né, como médica. E eu lembro que o semblante dela, assim, era de estar apavorada, né? E aí eu não esqueci aquele semblante dela, porque eu lembro que a sensação era assim, nossa, se os nossos professores, né, que tem toda uma caminhada de medicina e ela particularmente era também uma professora que eu digo que na faculdade tem professores que a gente aprende só medicina, mas tem outros que a gente aprende medicina, humanidade, né? Então ela era uma dessas. Então, olhar para ela com aquele semblante, assim, me fez ficar muito assustada como estudante, assim, né? E pensar assim, nossa, realmente é muito sério. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que foi um processo, e ainda está sendo, de humanização da medicina, assim, né? Porque também ver os nossos professores nessa situação, eu acho que ajuda também a gente construir na nossa ideia, né, que o médico também é um ser humano. E eu acho que isso a gente tem dificuldade de pensar, né? Porque culturalmente, assim, tem aquela ideia que o médico é quase um super-homem, assim, né? E eu acho que essa situação da pandemia nos colocou de frente com a humanidade do médico também, né? Que não tem todas as respostas, assim, né? Não sei como que isso foi vivido pelos meus professores, mas como aluna, assim, como estudante, eu acho que isso ficou muito forte, assim, né? Que nós também temos medos, nós também sofremos, nós também, né? Professora Mara, o que é a vida, o que é a saúde diante dessa situação que nós estamos vivendo, a partir do seu lugar de fala de docente? Então, né, pensando na vida, né, ciência, quando é que começa a vida, né? Então, assim, a vida, ela, para nós da área da saúde, ela é um processo de transformação constante e que tem início com a concepção, né? Que é aquele encontro das duas células, ovo e espermatozoide, aí vem uma multiplicação acelerada, diferenciação para a formação dessa nova vida que é o embrião e feto, que fica protegido, né, durante 40 semanas dentro do útero materno, se preparando aí, né, para quê? Para essa jornada incrível que é o nascimento, e aí a gente pode, então, né, concluir, bom, a reprodução cumpre um papel importante, né, na perpetuação da espécie, mas será que só isso é suficiente, né? Então, vamos continuar no processo de transformação. Então, depois do nascimento, a gente tem o crescimento, desenvolvimento motor cognitivo, amadurecimento, adoecimento, envelhecimento, né? A morte. E eu penso que no contexto das nossas relações, né, sejam elas sociais, políticas, jurídicas, a vida é o bem mais valioso para o ser humano, e o mais lógico seria a proteção a essa vida, né? A integridade física e psíquica do indivíduo. E aí eu gostaria de trazer aqui para a conversa, né, para a gente pensar um pouquinho no que é a qualidade de vida, né? Que é um conceito que não é novo, já surgiu aí na década de 70 e que é muito influenciado pelos padrões que estão presentes na sociedade, então pela cultura, né, pelos padrões morais, pela época. E, assim, pensando na Constituição, né, de 1988, ela fala sobre o direito da vida digna, né, de um bem-estar que precisa ser coletivo, né, e para que isso aconteça, a gente precisa planejar ações para tentar diminuir e resolver problemas. Então, quando eu penso nisso, eu penso nas políticas públicas, né, que seriam a moradia, alimentação, educação, trabalho, né, o acesso à saúde. Penso também, né, que nós estamos vivendo um momento, apesar da pandemia, mas de grande progresso, né, de desenvolvimento tecnológico em todas as áreas. Penso muito nas questões éticas, então a bioética é uma ciência que convida a gente para fazer uma reflexão, né? E aí, o uso dessas novas tecnologias, qual que é o impacto que traz, de fato, para essa vida, né? Para a qualidade de vida. Então, na saúde, a gente sempre pensa que o progresso aumenta a expectativa de vida. Então, nós temos novos métodos de diagnóstico, novos tratamentos clínicos e cirúrgicos, doenças que eram letais, agora tem cura, aí chegam novas doenças, como, né, a nossa pandemia aqui do Covid, as que são incuráveis, a gente consegue um controle dos sintomas, e aí retarda um pouco, né, o curso dessa doença, e aí, assim,
é a dimensão social da saúde, né? Que seria o acesso a essas tecnologias. E aí, sim, a pergunta, né, a provocação que eu gostaria de deixar é, né, até que ponto, né, porque o Sistema Único de Saúde ele tem alguns princípios, que são universalidade, integralidade e equidade. Então, até que ponto, realmente, nós temos acesso, né, a toda essa tecnologia? E, para já ir terminando, eu penso que, além, então, dessa dimensão, a gente tem a dimensão que é mais pessoal, que é muito importante, eu trabalho muito com essa questão, que é a capacidade do indivíduo se implicar, né, em seu próprio autoconhecimento e no seu autocuidado. E aí a pergunta que fica é, né, as pessoas, elas estão fazendo, né, a sua parte? Elas estão conseguindo se ver aí nesse movimento, né, de cuidar? Eu acho que era isso que eu queria falar por enquanto. Então, a professora Mara traz umas questões interessantes nessa visão de pensarmos sobre o nosso sistema único de saúde, e até poderíamos pensar, né, se hoje nós estamos nessa situação, se não tivéssemos, enquanto Brasil, o sistema único de saúde, quem sabe poderíamos estar numa situação muito pior, com essa capilaridade que esse sistema nos proporciona. Essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, professora Mara, que nesse período foi como se fosse uma obrigatoriedade a todos os docentes, aos discentes, enfim, a todas as áreas que precisaram se reorganizar diante desse mundo de uma forma muito rápida, muito urgente, e se viu que a gente estava preparado e daria conta desse novo modo de se relacionar. E vimos que não perdemos muito também diante dessa reorganização. Enfim, e a Daniela, que é gerente de qualidade lá do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, como é que vem percebendo, Daniela, todo esse movimento, a partir do seu lugar de fala, de quem luta no anoitecer ou amanhecer, com a vida, a favor da vida, desde a entrada do paciente no hospital até a alta, né? Esse cuidado todo. Boa noite, seja bem-vinda. A palavra com você. Daniela, está nos ouvindo? Começo pela minha entrada aí, atrasada, e realmente essa é a vida de um hospital, né? Estamos com dificuldade no seu áudio, Dani. Seguimos com o doutor Amadeu, nessa perspectiva de Sistema Único de Saúde. Doutor Amadeu, como é que o senhor vem percebendo? O seu áudio. Oi? Tá me ouvindo? Oi? Dá para ouvir? Oi? Tá me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo agora? Sim. Ah, tá bom. Se não tivéssemos o SUS, a catástrofe seria simplesmente indescritível, né? O que temos ainda é o SUS. E ele vai ser a base da recuperação dos, infelizmente, milhões de brasileiros que terão os efeitos tardios do Covid, né? E as sequelas do Covid. Né? E, então, a mobilização do SUS, o resgate financeiro do SUS, que tem sido sistematicamente dilapidado, né, por acordos políticos aí com os planos de saúde particulares, né, existe uma dívida imensa com o SUS, né? Então, esse tipo de situação vai ter que ser resolvido porque os efeitos a longo prazo desta pandemia ainda não pode ser contabilizado, mas nem de saída, assim, né? Porque a coisa, de fato, vai ser muito difícil, né? E são famílias inteiras com pacientes
que vão demandar todo tipo de cuidado que a gente pode imaginar, né? Então, não dá para imaginar, não resgatar, não preservar, não cuidar do SUS para que o SUS cuide da nossa população, né? Isso é a coisa mais importante de todas, né? E a Mara elencou uma série de categorias que constituem a saúde, né? E nós estamos numa situação social que vai sofrer demais em todas essas categorias nos próximos anos, né? E, infelizmente, a gente não vê no horizonte, né, nenhum conjunto de políticas públicas, né, que já houveram. Não se vê a discussão real, honesta, realista para este panorama que se avizinha à nossa frente. Em relação ao autocuidado, né, nós estamos tendo várias aulas de autocuidado, começando pelo uso de máscara e pela desinfecção das mãos, né? E o cuidado em não se contaminar. Isso é um exercício enorme de autocuidado que ainda enfrenta enorme resistência em vários segmentos aí da população, infelizmente, né? Também, em grande parte, resultante da desinformação, né, que é a falta de comunicação adequada desde o início da pandemia para todos os brasileiros, né? Como a irmã ressaltou. A gente tem tanta coisa para falar, nem sei por onde começar. Eu acho melhor a irmã Zenaide fazer a coordenação mesmo, porque esse assunto é muito grande. Acho que diante dessa questão também que nos coloca um momento muito importante de elevarmos a nossa consciência, desde o momento da gente olhar para uma política, para as políticas públicas, mas sobretudo quando nós vamos darmos o nosso voto, né? Qual é o programa de governo, seja em todos os níveis, sim, desde o nível municipal, do nível estadual, do nível nacional. Primeiro, o que nós precisamos para entregar o nosso voto de forma que a gente seja contribuição para a população? Isso, nós começamos a preservar a vida quando nós partimos para o nosso voto consciente, ou seja, quando nós analisamos projetos e planos de governo, quando olhamos para as políticas públicas desses candidatos, dessas candidatas que se colocam para estar a serviço de uma população, a serviço do desenvolvimento de um país, para além dos interesses de um grupo de pessoas, para além do interesse de pessoas, mas de fato de pessoas que contribuam com o coletivo, com o todo, não é só para um grupo, porque quando a gente fala na proposta evangélica, nós vamos falar de uma proposta que ela dê conta de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida abundante para toda a pessoa e para a pessoa inteira, na sua dimensão integral. E quando pensamos na dimensão integral, nós pensamos num governo que ele pense na tecnologia, na inovação, na educação, no programa. Ficou muito explícito para nós a importância de um SUS para o Brasil. Então, não podemos ter um governo que aborte esse sistema de saúde nos seus planos ou que se cogite a fazer, a não investir neste bem tão precioso que foi uma conquista do próprio povo brasileiro. Voltarmos para a nossa Constituição, e lá na nossa Constituição, compararmos esses planos com aquilo que reza a nossa Constituição. Então, eu vejo que esse é o momento da gente pensar muito e que a nossa defesa da vida, ela começa a acontecer no momento de decidirmos para quem vai o nosso voto, quais os planos, quais os projetos de governo que garantem essa vida em abundância. Como é que você percebe isso, Luana, dentro de uma perspectiva da juventude?
Então, irmã, ouvindo vocês, eu estava pensando também o quanto esse tempo nos desafia, né? Nos desafia a pensar possibilidades para além da tragédia iminente, assim, né? Porque olhando é tudo muito, muito caótico, né? E acaba sendo difícil a gente pensar como sair disso, ou o que fazer, ou a gente sabe até muito, talvez teoricamente a gente compreende os caminhos, mas às vezes eles estão tão distantes da realidade que a gente não consegue pensar na possibilidade de que se concretize isso, né? E eu fico pensando que esse tempo também, apesar de tudo isso de ruim que a gente percebe, o quanto ele também é uma oportunidade, assim, né? Uma oportunidade da gente voltar às coisas que são essenciais, porque eu acho que, claro, assim, eu acho que a gente, para nós que compreendemos e já nos debruçamos sobre estudar um pouco algumas coisas, ficam muito claras, né? A importância do Sistema Único de Saúde, a importância da Constituição, a importância... Só que eu acho que tem boa parte da população que não está conseguindo fazer essas reflexões, né? E são reflexões que foram frutos de um caminho, né? Eu acho que, por exemplo, antes da década de 90, né, antes do SUS, eu acho que existia uma realidade que suscitou a constituição de um Sistema Único de Saúde, a organização disso, né? E, de alguma forma, a gente precisa buscar de novo na essência disso, né? Por que a gente precisa de uma saúde que esteja a serviço da vida, né? E eu acho que a gente precisa voltar lá atrás, sabe? Para tentar compreender e tentar chegar nessas pessoas, porque eu acho que a gente está realmente com um problema de linguagem, assim, eu não sei, pode ser que eu tenha muita esperança, né? O marido, que eu acredito demais na humanidade, mas eu acho que existe um buraco muito grande, né, entre a nossa compreensão daquilo que é o bem, né, que é o necessário para a população, e a compreensão da população, né? Quando eu vejo esse cenário, assim, onde as pessoas não usam máscara, onde as pessoas não acreditam nas vacinas, onde as pessoas estão se aglomerando, eu não consigo acreditar que seja má fé, né? E aí eu fico me perguntando qual é o caminho do meio, né? Como é que a gente faz para que aquilo que a gente, enquanto profissional de saúde ou enquanto pessoa que está à frente das instituições, compreende que é o melhor para a população, como é que a gente faz chegar, né? Como é que a gente consegue proporcionar essa reflexão? Como é que a gente consegue construir junto com a população, né? Essa reflexão? São perguntas que eu fico me fazendo, assim, né? Até porque a juventude, que são grupos que a gente trabalhou por muito tempo, eu fico olhando, assim, né? Os jovens aglomerando e fazendo festa, e aí eu fico tentando onde é que está o... né? Por que eles não conseguem compreender que esse é um momento que a gente precisa olhar para o outro, que a gente precisa se sensibilizar, né? O que a gente está perdendo, assim? E aí eu fico sempre com essa sensação de que a gente precisa voltar para as questões principais, assim, né? De cuidado com a vida, de cuidado com o outro, de empatia, né? E como que a gente faz também esse outro compreender e olhar da forma como a gente enxerga as coisas, né? Não sei, são só questões que eu fico pensando. E essa questão que nos chama muito a atenção de lockdown, é preciso fazer lockdown para que o vírus seja barrado, até que a vacina vai dar conta depois de uma vida normal. Nós podemos pensar numa vida como vivíamos antes, no modo de vida como vivíamos antes, ou nós precisamos repensar o nosso modo de vida, incorporar essa presença desse vírus em nosso novo comportamento, um comportamento um pouco diferenciado a partir de agora. O que é mais prejudicial? É aquela festa em família, em casa, ou precisar pegar o ônibus todos os dias para ir ao trabalho? Enfim, são questões, né, professora Mara, que sempre nos mantém o que é, por onde andar, né? O que vos parece, professora? Então, né, a gente tem ouvido, né, nós temos recebido muitas informações de todos os lados e é necessário, eu acho que, num primeiro momento, que a gente tenha um filtro das informações que a gente recebe, né? Então, infelizmente, as fake news, elas têm dificultado
dificultado, né, o entendimento das pessoas daquilo que é real e daquilo que precisa ser feito, que é necessário ser feito. E, assim, a semana passada, se eu não me engano, eu estava ouvindo, né, o professor Leonardo Boff, né, que é teólogo, filósofo, e ele estava tendo uma palavra de fechamento de um evento grande, de umas universidades, né, que promoveram para os alunos de pós-graduação, alguma coisa assim, e eu peguei o negócio meio andando. Mas eu gostei muito das coisas que ele falou, e eu anotei algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês aqui, né. Então, assim, o doutor Amadeu, né, comentou que essa relação que nós temos, né, com a natureza, né, porque os vírus originalmente, os micro-organismos, eles existem na natureza, mas eles vão chegando cada vez mais perto da gente, dependendo dessa relação que a gente estabelece com a natureza também. E foi justamente o que o Leonardo Boff estava falando, né, que o coronavírus, ele não veio à toa, né. Então, nós já temos tantos vírus que convivem conosco, né, mas agora, de novo, um vírus que é capaz de produzir uma pandemia, né, porque a última pandemia foi a gripe espanhola, lá no início do século passado, que durou lá mais ou menos de 1918 a 1920, e que também, né, tinha essa característica, era causado pela influenza, de atingir várias pessoas, matou milhares de pessoas, né? Mas esse vírus, então, de novo, agora vem no nosso tempo, né? Nesse tempo que a gente tem aí, com tanta tecnologia, com tantas descobertas, com tanta pesquisa, né? E pega todo mundo, né? Todos os povos, e aí, de repente, ninguém imaginava, né? Que em pleno século XXI nós teríamos que passar pelo tal do distanciamento social, do isolamento social. Isso não combina conosco, né? Com a nossa forma de viver. E aí, assim, o que a gente pensa, né? O que é para pensar? Então, esse próprio movimento que acontece internamente, porque nós estamos praticamente dentro das nossas casas, né? Então, o que conta mais, né? É o lucro ou é a vida, né? Ele falava, é a natureza ou é a devastação? É o cuidado ou a superexploração, né? Porque até então, o que nós estávamos vendo? Uma sociedade capitalista, né? Que o poder, né, econômico nas mãos de poucas pessoas, né, em detrimento de outras que estão sempre sofrendo. E eu vou ser sincero para vocês, eu estava lanchando ontem, ouvindo as notícias, e aí veio uma notícia que me fez chorar na hora, né? Eu estava tomando meu leite ali, comendo o meu pãozinho, e a notícia era o seguinte: das comunidades, né, que existem nas grandes cidades, 80% das pessoas que moram nas comunidades não conseguem garantir 2 refeições no dia. Então, as pessoas estão morrendo de Covid, né? Estão adoecendo e vão ter muitas sequelas, mas tem gente morrendo de fome. Então, cadê o governo? Né? Aí a questão do lockdown, é para fazer, não é para fazer? A gente está vendo, né? Fora, na Europa, a eficácia que tem, mas o governo precisa vir em direção a essas pessoas. Então, é muito cômodo para mim, que estou dentro da minha casa, que tenho condições, né, de trabalhar de forma remota, mas e aquela pessoa, aquela família, que o seu sustento depende da sua ida diária ao trabalho, do seu transporte público, e assim, não tem acesso à água, não tem acesso a esgoto, né? Então, é muita coisa, né? Então, assim, a gente não pode mais ficar com essa, né? E aí ele termina falando que essa é uma oportunidade única que nós temos, né, de rever a nossa forma de relação um com o outro, e que a gente precisa agora, de fato, né, tentar pensar no que é comum para todos, e não, né, naquele individualismo que muitos de nós, inclusive, vivemos até hoje, né. Eu gostei muito, né, de ter ouvido essa fala dele, né. E se a gente não, e ele completa falando, se nós não mudarmos, né, virarmos a chave aí, a gente vai estar contribuindo para que, de fato, outras pandemias venham, outros vírus, e isso, né, não tem fim, né? Então, como a Luana se perguntava, né, enquanto acadêmica, né, e aí, né? A gente tem tantas informações, né, na área médica, mas será que, de fato, a gente tem a receita de bolo, né, para resolver o problema?
Daniela lá, agora vamos ver, agora sim. Nós não estamos te ouvindo, Dani, acho que o seu microfone está fechado. Olá, agora boa sim. noite. Agora vai, irmã. Obrigada pelo convite. Lá o hospital onde eu trabalho hoje, no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, é o único hospital SUS para urgência e emergência, referência para quase 300 mil habitantes ali na costa leste sul-mato-grossense. Então, desde o início, ele é bastante importante, representativo, especialmente nessa pandemia. Então, até agora nós decoramos, inclusive, que dia que o hospital abriu, né, leitos, a pedido do governo, do município, começando essa relação com o município. Então, a pandemia começou no hospital a partir do dia 13 de março. Então, 13 de março de 2020, foi solicitado que o hospital abrisse leitos de UTI Covid. Então, no início foi bastante complicado, muito complicado, porque nesse início de pandemia, especialmente, não tínhamos nem EPI para comprar. Depois tínhamos EPIs, mas uma máscara N95 passou a custar R$25. Nós somos uma entidade filantrópica, beneficente, né? Nós dependemos do SUS. Atendemos mais de 93% ao SUS, muito mais do que preconiza a filantropia. Embora nós tenhamos lá eu sou gerente lá de qualidade e de captação de recursos. Então, eu observo, analiso aquilo que é necessário para o hospital melhorar, e a melhoria sempre tem que ser contínua, né? E também vou captar o recurso de diversas maneiras para o hospital. Nesse sentido, no início da pandemia, nós percebemos exatamente o que a professora Mara comentou. A questão do individualismo, inclusive institucional, ela começou a reduzir. Individualismo institucional, que eu quero dizer, é a questão assim, a prefeitura é um local, o Estado é outro local, a União é outro local. Nesse início, nós começamos a sentir que realmente precisava haver uma união, senão nós não conseguiríamos, como um hospital único ali de referência. Porém, nesse começo, no Mato Grosso do Sul, os casos não foram assustadores. Então, nós abrimos leitos, sim, recebemos ventiladores, recebemos doações de muitas pessoas, costureiras, nós utilizamos mão de obra do presídio masculino, do presídio feminino, então eles costuraram os EPIs para o hospital, tudo foi confeccionado. Ganhamos 2.000 metros de TNT, quando ninguém tinha avental, nós tínhamos aventais, tínhamos máscaras, capacitamos 100% da equipe, foi muito complicado, mas dessa vez, nessa segundo pico, eu até brinco e falo, agora acho que não é mais Covid-19, é um Covid-20, porque ele veio muito diferente, né? Então, nesse sentido, nós estamos passando por um momento muito complicado, mas muito mais complicado do que no início. Porque no início as pessoas tinham medo, tinham receio, era desconhecido, então as pessoas tinham muito mais interrogações do que certezas como é hoje. Né? Então, hoje, também passa por aquilo que a professora Mara comentou. Então, as pessoas já não conseguem mais ficar dentro de casa. Né? As pessoas precisam sair para trabalhar. Então, também nos pegamos nessa dicotomia entre o quanto nós podemos orientar como hospital, fique em casa. Numa cidade que tem o poder aquisitivo baixo, as pessoas precisam trabalhar, e o hospital continua lotado, né? Hoje, nós trabalhamos com 25 leitos para UTI aberto, o PS também está lotado, hoje nós só atendemos urgência e emergência, contamos com os alunos de medicina também hoje. O hospital não é um hospital-escola, ele não está habilitado como hospital-escola, mas a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul abriu um campus do curso de medicina, porém o hospital regional não ficou pronto, nós somos o único campus para receber esses alunos. E hoje, exatamente, Luana, nós pedimos auxílio para os alunos de medicina dos quinto e sextonistas para nos ajudar a passar o boletim para a família.
Porque hoje não tem visita, não tem acompanhante, somente para maiores de 60, menores de 18 anos, e a família se vê numa situação, assim, de uma doença que desconhecida, ninguém sabe realmente o que fazer e para onde é que nós vamos nesse futuro incerto que é o Covid, e a família fica sem notícias. Então, é desesperador. Aí nós tivemos a ideia de pedir para a UFMS que os alunos de medicina pudessem participar e fazer essa ponte com a família, né? Com a família. E assim a gente tem aprendido com a pandemia, né? A escutar, a pensar em soluções criativas, mas principalmente de uma forma unida, porque os processos de hospital, ele já é extremamente horizontal, um depende do outro, né? Quando uma pessoa entra no hospital, ela é uma pessoa, e a gente brinca, né? Então, não existe, assim, setor de enfermagem, setor médico, setor de compras, todos nós trabalhamos para um único indivíduo. Então, em algum momento, esses processos, eles são totalmente horizontais. Nós temos relacionamento o tempo todo. É difícil, é extremamente complexo trabalhar num hospital. Então, quando o engenheiro vai para dentro do hospital, ele diz, que situação complexa. Um advogado, ele também diz, nossa, mas como o hospital é difícil, é muito complexo. E realmente é muito complexo, né? Mas, sim, trabalhar no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora fortalece o propósito, é forte, e todos os dias a gente tem que lembrar disso, tem que refletir e lembrar do propósito que é trabalhar numa entidade que é filantrópica, referência para 300 mil habitantes. Hoje nós representamos o único hospital geral no Mato Grosso do Sul com alguma acreditação de qualidade, que é a ONA, né? E isso também nos faz conseguir mais recursos, porque a gente demonstra bom trabalho. Acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de falar nesse início, irmã. Tânia, e Sim. se pudesse nos ajudar com o entendimento, e que a gente escuta muito das pessoas, logo no início da pandemia, ainda com o ministro Mandetta, vários hospitais tiveram habilitação de vários leitos UTI para Covid. Logo depois, houve os hospitais campanhas, eles fecharam. Seria interessante se você nos ajudasse a compreender o porquê que foram desabilitados e agora o Auxiliadora recebeu uma habilitação recente, né, de mais 10 leitos ontem. Como é que foi esse processo de habilitação, desabilitação e agora como conseguir? Irmã, eu sempre brinco assim, né, que se o Brasil, a gente já era ruim de planejamento, imagina numa pandemia que não teve como planejar nada, né? Então, o que eu percebo? Lá no comecinho, ocorreu a primeira habilitação do hospital para 10 leitos. Posteriormente, houve uma prorrogação e uma diferença de 12 dias, porque o hospital abriu os leitos dia 17 de abril para UTI Covid, a solicitação foi em março, os leitos foram abertos dia 17 e nunca mais nós deixamos de atender, deixar 10 leitos, pelo menos, preparados, disponíveis para atender o SUS. Recurso financeiro só vem mediante habilitação. Porém, as habilitações, elas foram ocorrendo de uma maneira muito morosa. E com aquela realidade de falta de médico, falta de insumo, era impossível desmobilizar e mobilizar a equipe conforme a habilitação. Então, agora tem, agora a gente quer, agora não tem, agora a gente não quer. Então, manteve funcionando todo esse período, desde o dia 17 de abril até hoje. Hospital de campanha no município nunca teve hospital de campanha, somente o Hospital Auxiliadora com essas habilitações. É um processo moroso, irmã. Por quê? Eu vejo assim, que aí, isso é um achismo, irmã, questões políticas envolvidas, né? E até por receio. Eu digo isso porque, como em Três Lagoas, no início, quando nós tivemos 20 leitos e chegamos a ter um período de 15 dias, 30 leitos habilitados ao mesmo tempo, a ocupação era de menos de 50%. Então, lá naquele período, quando não era possível planejar, mas todo mundo saiu correndo para se preparar, nós também nos preparamos. Tinha 3 equipes médicas, a cada 10 leitos é uma equipe, né? Preparadas dentro daquela unidade Irmã Antônia Cacerag. Preparadas. Mas não chegou a pandemia como chegou hoje.
não teve pico naquela ocasião onde estava habilitado, né? Que foi em meados de setembro. Não tinha ocupação para 30 leitos. Hoje tem. Porém, o que eu vejo? O recurso está mais curto no governo, demora-se mais, todo mundo com receio de distribuir o recurso e depois ser questionado, o próprio governo. Então, todos os dias, eu tenho uma pasta grossa, assim, desse tamanho, com ofícios do Ministério Público perguntando de recurso financeiro que foi encaminhado ao hospital. Então, a gente gasta bastante tempo também, assim. Então, eu imagino que isso tenha sido, de uma maneira muito generalizada, essa questão dos hospitais de campanha. A gente via na mídia, olha aqui, montou, gastou dinheiro e não funcionou. Realmente, quem que ia adivinhar quando teria o pico? Não tinha como adivinhar. A gente acompanha o indicador todos os dias, praticamente online. Em dezembro, nós começamos a perceber que os casos começaram a chegar mais graves. Mas até a gente perceber, já foi, né? Então, em janeiro já lotou, aí assim a gente tem vindo. Então, a doença, ela mudou. Então, o planejamento é muito complicado. E as habilitações demoram. Então, a gente tem adotado no hospital um relacionamento muito próximo com o município e com o Estado, que a senhora sabe, não é perfeito, mas há conversas, principalmente porque nós somos o único, eles só contam conosco, né? Ô, Dani, e você pode, que fique muito à vontade, se você se sentir, se acha que pode ou não, compartilhar conosco qual que é o custo hoje do dia de um paciente UTI COVID. A gente não terminou nem de fazer esse levantamento de um UTI COVID, mas, assim, hoje mesmo nós estávamos comentando que o pagamento da UTI COVID é o R$ 1.600. Da UTI geral, sem COVID, o custo já é de R$ 2.900 em média. E ainda assim, pelos indicadores de benchmark da região do Mato Grosso do Sul, nós gastamos muito bem o recurso. R$ 2.900 não paga a outra região, uma outra UTI, a diária. Então, nós imaginamos que COVID, irmã, é mais do que o dobro, porque só de oxigênio, nós tínhamos usina de oxigênio, temos, né? A usina de oxigênio, não deu conta. Trouxe um tambor. Esse tambor tem que ser abastecido, estava sendo abastecido a cada 3 dias. Hoje é diariamente. É diário o abastecimento. Então, só de oxigênio que o hospital gastava, eu não me lembro quanto, mas hoje é R$116 mil só de oxigênio. Só de oxigênio que se gasta no mês. Então, o custo de uma UTI geral, que é de 2.900, hoje a senhora pode duplicar. O controller Thiago está fazendo esse estudo exatamente nesse período, por conta de prestação de contas, porque ano passado nós tivemos emendas parlamentares, esse ano não tem nem sinal, não tem sinal de aporte financeiro até o momento. Os medicamentos, embora nós tenhamos o medicamento com estoque por conta das emendas do ano passado, também estão acabando, porque a gente está gastando bastante, muito mesmo. Então, tudo assim, aumento de oxigênio, aumento de uso de medicação, mas ainda tem. No começo da pandemia, nem medicação não tinha, né, para comprar. Mas essa é a realidade. Mais de R$4 mil, com certeza, irmã. Este valor, o SUS, ele cobre na sua integralidade? Não. Só para a gente ter um pouco de consciência qual que é o custo, a gente não, esse movimento da consciência, desde o cuidado, né, sobre a questão da pandemia, esse é o momento da gente realmente ficar fora das festas, do aglomerado, dos amigos, ter um cuidado, carregar álcool em gel, enfim, fazer todo o movimento para a gente não contrair o vírus, né, porque isso é um custo muito grande, tanto para o Estado, e às vezes nem o Estado consegue fazer o repasse total. O governo, ele consegue fazer hoje um repasse integral desse valor, Dani? Não, irmã, não consegue. Então, assim, da União, o leito, o repasse por leito, a diária é de R$ 1.600. Ainda é o dobro do que um leito de UTI geral. O leito de UTI geral, porque nós somos urgência e emergência, nós recebemos R$ 800 no UTI geral, sem Covid. A diária realmente é R$ 400. A diária de uma UTI normal são R$ 400.
Como nós somos rede de urgência e emergência, nós recebemos 800. Para a Covid, isso duplicou, passou para R$ 1.600 a diária. Mas ela não paga. Ela não se paga, irmã. Não se paga realmente. Então fica aqui, né, essa reflexão acerca da importância, a consciência desde o momento e, sobretudo, né, com essa questão também financeira, econômica, financeira, os custos disso para os tratamentos, enfim. Doutor Amadeu, como o senhor vê essa situação? Seu microfone está fechado. Você pode abrir? Sim. Você pode abrir? Abre. Está aberto. Obrigado. Você tem um controle melhor do que eu aí, né? Tá. Eu nem faço ideia, porque o meu público, eu tenho uma clínica muito grande, claro que é uma clínica particular, mas atendo, assim, a quantidade enorme de gente que não me paga horários, né? E tem de todas as classes sociais que eu atendo. Meus colegas também, eu tenho um grupo que atende, a gente tem uma clínica muito diversificada, né? E a gente está, assim, é uma vitrine da sociedade bastante grande, bastante interessante. E a crise é geral mesmo, né? Os honorários que a gente cobra, a gente já de cara já baixou 30%, porque o salário de todo mundo que trabalha em empresa baixou 30%, né? E as famílias não estão dando conta de fato, né? O trabalho social que a gente tem em comunidade é muito pior o problema. E eu me lembro, assim, essa coisa, né, do SUS desmobilizado já, que vem sendo desmobilizado, infelizmente, o primeiro treinamento para os agentes comunitários em São Paulo, na cidade de São Paulo, para uso de oxímetro nas comunidades, foi acontecer em metade de agosto. Então você vê o corpo a corpo que a gente precisaria para enfrentar a desinformação, para fazer essa conexão com a vida, seria através das equipes do Programa de Saúde da Família. Com certeza, a gente tem já o instrumento, né? Mas quando você tem uma campanha crescente, né, ativa, de desmobilização da estrutura do SUS, isso fica muito prejudicado. Se as equipes estivessem realmente mobilizadas, instrumentalizadas desde o início da pandemia, os números seriam completamente diferentes. Os hospitais não estariam sofrendo o que estão sofrendo, né? Já dá para tirar muitos zeros do que seria. E esse cálculo não é meu, né? Isso é dos meus amigos especialistas, epidemiologistas, infectologistas, né? Então, assim, isso para a realidade. Quando se fala do lockdown, que é uma coisa também que eu queria comentar, pelo impacto econômico do lockdown, lockdown não é remédio para a epidemia, gente. O lockdown é a única garantia de sobrevivência dos hospitais, de você ter vaga para as pessoas quando elas precisam. Essa é a grande função do lockdown. O lockdown não cura a epidemia, né? Mas sem o lockdown, você tem falta de leito e morte, né? E é claro que tem um impacto enorme econômico, mas a vida, ela é soberana. Então não tem conversa, né? Quando você tem a progressiva ocupação dos leitos, não tem opção a não ser fazer o lockdown para dar um respiro para os hospitais, né, para a atenção terciária. Mas se a atenção primária, né, através das equipes, desde o início, ela tivesse fortalecida, o nosso cenário seria completamente diferente, tenho certeza disso. Queria ouvir as colegas a respeito. Bom, eu acho que a gente fica pensando também que tem o posicionamento de quem diga assim, nós tínhamos um cenário no início diferente, onde se questionava
a vacina para os idosos. Hoje se diz assim, não seria interessante fazer a vacina também para a juventude, que hoje estava sendo bastante afetada? Há quem diga, e a periferia, o pessoal da periferia que está padecendo muito com a ausência de tudo, e que lá estão morrendo no anonimato. Então, esse programa de vacinação, ele tem... Como é que a gente percebe isso? Continuamos com essa organização, vemos a possibilidade de ser efetiva nessa organização dos idosos, por idade, enfim, os professores, essa retomada dos alunos em aula. Como é que a gente percebe isso? No Rio Grande do Sul é um cenário, em São Paulo não é também diferente, no Mato Grosso do Sul parece que o Brasil está generalizado na questão hoje das bandeiras, enfim. Professora Mara, a partir do seu ponto de vista... Então, né, irmã, o que a gente viu, né? A gente viu que o governo, né, demorou um pouquinho para se movimentar na direção, né, da aquisição das vacinas, e agora não dá para fazer milagre, não é mesmo? Então, assim, nós temos um sistema único de saúde, né, um plano nacional de imunização com uma capacidade de capilaridade gigantesca, né? Nós somos modelo para muitos países, né? E diante dessa situação, né, se esperava que a gente fosse conseguir ter um resultado melhor. Porém, né, já foi falado bastante aqui, tudo isso que nós estamos falando passa pela chamada vontade política, né? Eu fui conselheira aqui do município de Lorena, no Conselho Municipal de Política sobre Drogas, e assim, senti na pele o que é isso, né? Então, um conselho, ele é a voz da sociedade para tentar entender o que está acontecendo e tentar, então, adequar as políticas públicas, né? Que elas não sejam de cima para baixo, porque daí não atendem à necessidade do local, mas que sejam construídas conforme a necessidade. E só estou falando isso, né? Não vou abrir para esse lado, mas, assim, para que a gente se lembre, né? Como a senhora já tinha falado, né? Quando nós elegemos os nossos governantes, né, com a plataforma política que eles têm, com as propostas que eles têm, não tem como depois, a gente está vendo reflexo disso agora. Então, assim, o Ministério da Saúde, infelizmente, caiu num descrédito muito grande. Por quê? Porque ele tinha que ter orquestrado, né, a Constituição fala o quê? Que a saúde, ela é tripartite, é responsabilidade da federação, do estado e do município, né? Mas quantas vezes a gente está vendo, né, as prefeituras, os estados, né, tentando dar uma solução e muitas vezes o governo federal, ele se cala, não é verdade? Então, essa questão da vacina, eu vejo que poderíamos ter ganho mais espaço, sim, né? Termos mais condições, inclusive, de estar vacinando, né? A gente viu que a prioridade realmente foram os idosos. Hoje eu ouvi uma entrevista do secretário de saúde do meu município, eu sou natural de Araras, e é um médico que ocupa, né, esse cargo lá, e ele já dando um pouquinho, assim, uma luz no final do túnel, né? Eu tenho mãe, a minha mãe tem 87 anos, e eu estou muito grata que ela já conseguiu tomar as 2 doses da vacina. Então, ele colocava lá, que no meu município, que também está perto de Araraquara, né, e que teve, assim, um número de casos muito grande, também as UTIs, os hospitais estão com mais de 100% de taxa de ocupação, então, assim, né, aquele caos, mas que já se está vendo um retorno, né, dessa população de idosos que foi vacinada. Então, a vacina, ela é uma resposta importante, né, ela não resolve todos os problemas, mas ela é fundamental junto com as medidas de biossegurança. E acredito, sim, que além do idoso, né, tem outras tantas faixas prioritárias também, né, que, como a senhora disse, né, então, assim, nós educadores, né, como é que a gente fica, né, a gente quer voltar, né, temos aí o compromisso de estar voltando, porque somos educadores da área da saúde,
porém precisamos de um pouco de segurança também, né? Até que ponto merece a pena eu arriscar a vida do meu aluno para ir para a linha de frente? Então, eu estava vendo, né, a Daniela falar do gasto e tudo, tenho visto muito as notícias, né, que vários estados com vaga nos hospitais, então não adianta só abrir leito de UTI, abrir hospital de campanha, eu não tenho profissional mais, né, que era aquilo que nós estávamos falando, o profissional está esgotado, ele não tirou férias, ele não tem folga, tem profissional trabalhando, plantão em cima de plantão, em cima de plantão, se isso não bastasse, ele não tem um único vínculo, ele está dividindo o vínculo com uma outra instituição, né, porque as instituições, elas não estão conseguindo mais um profissional capacitado. Quanto tempo demora para formar um médico, para formar um enfermeiro? Hoje eu vi uma notícia também dizendo, olha, eu não lembro agora se foi o Supremo Tribunal, que instância que foi, que vai abrir para contratar médico de fora, né? Porque nós estamos sem a mão de obra de médicos. Nós já estamos chegando nesse ponto, né? Então, realmente, é bastante preocupante, né? Porque a gente continua, né? Enxugando gelo, digamos assim, né? Com muitas dificuldades ainda, né? E a questão do negacionismo, eu acho que nós precisamos falar aqui, né? Nós somos, né, a favor da vida e, infelizmente, o que a gente viu em muitos momentos foi, né, essa questão aí política mesmo, uma politicagem em cima de uma coisa tão séria, né? Como é a pandemia. E não precisamos, então, ficar com medo de tomar a vacina, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja lá qual for. Elas são vacinas que são muito testadas, são muito cientificamente para sair, né? Elas são comprovadas. Algumas com percentual um pouco mais ou um pouco menos, mas todas são credíveis, não vai acontecer nada. Então, isso é importante, porque a partir do momento que eu me cuido, que eu tomo a vacina, eu também cuido de tantas outras pessoas que eu não faço a transmissão do vírus. Nessa perspectiva, já indo para o nosso final, e quais são as perspectivas? O que nós dizemos hoje para a população? Se nós pudéssemos olhar hoje nos olhos da juventude, se nós pudéssemos olhar lá nos olhos, naqueles ambientes, naqueles lares, onde não tem espaço para que haja um cuidado, que às vezes nem a higiene é possível ser feita. Então, de que maneira nós podemos se irmanar enquanto humanidade neste período? Como nós podemos repensar os nossos estilos de vida para que sejam estilos de vida mais simples e podermos estender também a mão a quem precisa? Quais são as nossas indicações a partir desse cenário que nós estamos vivendo? Eu vou começar aqui abrindo da importância, e sinto muita falta de uma campanha de comunicação que informe e forme. Eu me acostumei com o Sistema Único de Saúde, onde fazia campanha de vacinação para questões muito simples e que foram erradicadas no país por conta dessas campanhas de conscientização, de informação, de direcionamento. Luana, como é que você vê essas perspectivas, essas saídas para o povo brasileiro hoje? Pergunta super difícil, né? Mas eu penso exatamente isso que tu disse, irmã. Eu acho que toda situação de crise, de caos, ela é também uma oportunidade, né? Eu acho que uma crise pessoal, assim como uma crise coletiva, né? Na crise pessoal, a gente se coloca aquela pergunta: que ser humano a gente quer ser depois disso, né? Depois de vir à tona as coisas boas e as coisas ruins, e existe a possibilidade da gente escolher quem a gente quer ser daqui para frente. E eu acho que esse cenário de crise, né, que é uma crise para além de saúde pública, uma crise de saúde pública, mas também é uma crise econômica, uma crise política, é uma crise, é um caos, né? E quando vem a crise, a bagunça está feita. E eu acho que tudo vem à tona, né? Problemas que já eram enfrentados. Então, questão de desigualdade social, de violência, né, de abusos, de problemas políticos, isso são coisas que não surgiram com a Covid-19, né? Mas quando tem uma crise que realmente faz a gente parar, porque eu acho que
Tem aquele ditado que diz que um time que está jogando não se mexe. Eu acho que era um pouco isso que a gente vinha fazendo, né? Estava funcionando mal, mas estava funcionando, então a gente seguia fazendo desta forma, né? E eu acho que a Covid-19 nos coloca em xeque, assim, bom, ou para, assim, né? Quase como a gente tem uma crise de ansiedade que para tudo para ter que resetar, eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo num contexto maior, assim, né? Acho que frente a essas possibilidades, acho, bom, agora é olhar que humanidade a gente quer ser, né? Que sociedade a gente quer ser, que saúde a gente quer ser, né? Porque a minha formação, né, pelo curso, ela é muito influenciada das experiências que eu tive antes, né? Então, eu não acredito numa experiência de ser médico que não seja esse reclinar, escutar, acolher, ir ao encontro, né? Então, eu não acredito numa saúde que não seja a serviço da vida, né? Ao mesmo tempo que eu vejo que a realidade é bem diferente, né? A saúde muitas vezes está a serviço do lucro e não a serviço do cuidado da vida. Então, eu acho que é um momento de cheque, assim, é uma virada de esquina, né? O que a gente quer fazer daqui para frente? E aí, eu insisto com a coisa daquilo que é essencial, porque eu acho que a gente se acostumou e naturalizou muitas coisas que não são naturais, né? Que, na verdade, elas foram fruto de um processo, e a gente precisa refazer esses processos para conseguir encontrar outras soluções possíveis, assim, né? E, de novo, eu acho que me entristece muito, assim, ver a população, principalmente a população mais vulnerável, né, não conseguindo compreender que a vacina é segura, não conseguindo compreender que uma medicação que tem um uso X não é usado para Covid, né? Então, isso é muito entristecedor, né? Porque quando a gente está falando de fake news, a gente está falando de mentiras que estão matando as pessoas, e as mais vulneráveis, né? E para mim a maior pergunta que fica é como que a gente chega nessas pessoas, né? Como que o nosso conhecimento, que é acadêmico, chega nessas pessoas? Porque os grupos de WhatsApp estão chegando, né? Acho que nisso eu concordo muito com a irmã Zenilde, como que a gente faz uma comunicação simples, né? Uma comunicação compreensível para quem realmente mais precisa e está mais vulnerável nessa situação toda que a gente está vivendo. Uhum. Enquanto isso, eu vou trazendo presente aqui também o Júlio Barbosa, que nos cumprimenta, o professor Ricardo Mendonça, boa noite a todos, uma honra aprender mais com a professora Mara. Aline Guilherme, boa noite. As coordenações de políticas estudantis, boa noite. Jéssica Oliveira no cumprimento. Isabel Machado, cumprimentando. A Marina Berton, cumprimentando. Angélica Venturini, cumprimentando, lá de São José dos Campos. Professora Rosana Montemor, boa noite. Gratidão pela partilha, parabéns aos profissionais de saúde. Professora Rosana Montemor. Andrei Tomás, boa noite, que esteve conosco na live da semana passada. O professor Luiz Augusto Carvalho, cumprimentando. Matheus Gaturra, cumprimentando a todos. Evandro Luiz, aqui da Rádio Inova, cumprimentando. Cristina Lino, lá da região do Mato Grosso do Sul também, cumprimentando. A professora Enedina, a secretária acadêmica, cumprimentando, a nossa reitora Luciane Alvarelli, boa noite a todos, concordo que a pandemia nos trouxe uma nova forma de reflexão sobre os valores mais significativos para a nossa vida. Irmã Rosalina Lemos, lá de Rio do Sul, Santa Catarina, grande aprendizagem nessa rodada de conversa, obrigada. Professora Enedina, o SUS ainda é o melhor plano de saúde que o brasileiro possui. Mateus, viva o SUS. Denise Peixoto, excelentes ponderações. Denise Peixoto, precisamos rever nossos valores e opções. A Érica de Souza, boa noite a todos. Sim, o autocuidado é importantíssimo. Cuidado esse que engloba toda a sociedade. Vírus esse que nos faz rever o modo de vida em que vivemos e nos faz refletir sobre o nosso senso comum. Angélica Venturini, precisamos pensar um pouco mais no outro e acreditar que podemos fazer um Brasil melhor. Denise Peixoto, bastaria cortar os privilégios do Executivo, Legislativo e Judiciário e militares para aumentar os recursos disponíveis para a saúde, educação e cultura.
Estamos vivendo um momento muito triste e delicado, desumano, de pessoas passando fome e sem trabalho. O povo precisa de trabalho e de alimento. O momento exige vacinas, lockdown e renda básica para as pessoas ficarem em casa. Estou morando na Califórnia. Tomei uma dose e vou receber a segunda. Acredito que o Estado deveria focar na busca da vacina. Wesley. Angélica, nós podemos nos unir e ajudar o próximo, com produtos de higiene, cestas básicas. Muito bem. Sara Moraes, boa noite a todos. Ótimo debate, ótimas informações. Wesley, de Califórnia, nos Estados Unidos. Henrique Martins, boa noite, parabéns aos participantes, assunto de grande relevância. E a professora Ana Beatriz, coordenadora do curso de enfermagem aqui Unifateia, parabéns a todos. Muito obrigada pelas participações, e assim também nós vamos tendo presente as pessoas que nos acompanham e esta sintonia. Doutora Amadeu, prospectivas e saídas para esse cenário. Seu microfone. Bom, para mim o mais importante de tudo é a revitalização das equipes do Programa de Saúde da Família, sem a menor dúvida. Eu cansei de ver a ineficácia de bons argumentos para convencer pessoas a mudarem seus comportamentos. Vi um fracasso da razão como nunca vi. Eu mesmo enfrento a dificuldade cotidiana de convencer as pessoas a se vacinar, né? E não adianta você ter toda uma argumentação científica, porque acaba não funcionando, né? E todas as pessoas que eu vi, né, que acabaram mudando de opinião, mudaram por medo, por ter um familiar doente, e foi por aí que as pessoas começaram a mudar seus comportamentos, né, independente da idade. Então, esse é um recado principalmente para a Luana, né, aprender a estar junto, no corpo a corpo, de fato, com a pessoa, na sua própria narrativa, né, e tentar participar da narrativa dela, conseguir construir uma narrativa, uma terceira narrativa, que não é nem a sua, nem a desta pessoa, mas é uma terceira que pode ser comum aos dois. É a única forma de você, de fato, acho que conseguir uma mudança de comportamento. Eu estou aqui morando numa cidade pequena, que tem um posto de saúde, e a resistência à vacina aqui foi grande demais. E as técnicas tiveram uma ideia genial, para mim, eu até perguntei se era a orientação da secretaria, elas disseram que não, que foi o seguinte: o senhor não quer tomar vacina, então o senhor assina aqui só para a gente fazer um cadastro de quem não quis tomar vacina. A partir desta sugestão, as pessoas começaram a se vacinar. Aí você fala, bom, isso é coerção, isso não é muito racional, mas, gente, o ser humano é assim, né? Se a gente for apenas se arvorar na razão, nós não vamos nem na esquina. A sabedoria está além da razão, né? E você lidar com o lado irracional do ser humano é o mais difícil das profissões de saúde. Então não adianta a gente fazer grandes campanhas e ser muito racional nessa hora. Por isso que eu acredito no corpo a corpo das equipes do Programa de Saúde da Família, que cuidam dessas pessoas por anos. É esse vínculo, é essa conexão de fé, é essa conexão com a vida, não é o discurso, é a relação. Essa é a minha opinião. Dani. Fazendo uma reflexão com as palavras que eu ouvi de Luana e a doutora Amadeu, irmã, o hospital é terciário, né? Então ele recebe a consequência de todas as outras etapas que falharam, além de ser uma pandemia, né? Obviamente é uma calamidade. Mas desde o início nós discutimos muito isso na cidade, sabe, doutor? Nós temos um núcleo de acesso à qualidade hospitalar, que é um grupo que conversa com o município, e nós falávamos muito do papel dos agentes de saúde no município. Eu sou paulistana, então quando eu vou morar numa cidade
para mim, de 100 mil habitantes, ela é pequena. Para mim, todo mundo se conhece. E por que não, já desde lá de março, né, ter acionado os agentes de saúde? Porque se a gente já se conhece entre a gente, imagina os agentes de saúde já conhecem cada fragilidade dos moradores da região, né? Então, nós falávamos muito sobre isso. Mas não, as pessoas correram para onde? Para os hospitais. Então, vamos abrir leito, vamos criar leito. Então, e eu acredito muito no que Luana e a irmã comentaram, que a resistência ela só muda com conhecimento mesmo, né? E como chegar nessas pessoas que mal sabem ler? Lá nós temos pessoas com poder aquisitivo muito baixo, que moram em sítios, fazendas, né? Então, como conversar com essas pessoas que não através do agente de saúde, que o SUS já tem esse mecanismo, né? E não foi feito. Não foi feito. Então, o senhor tem toda a razão. Luana também, encontrar um caminho, como chegar nessas pessoas, né? Para mim, seria esse o segredo, irmã. Não sei, agora a gente já está fora do tempo, mas como eu brinco, eu falo, a gente teve Covid-19, tem agora o Covid-20, quem sabe não evitarmos o Covid-21, né? Tudo diferente, porque realmente a gente não sabe dizer. Hoje eu não sei mais dizer o que vai acontecer, né? Mas é isso, irmã. E a gente está no momento chegamos numa encruzilhada, né? E que não vemos muitas perspectivas a não ser a vacina. Parece, né, que a luz que se acende é a vacina, né? Professora Mara, como é que a senhora vê isso? Então, né, assim, acho que já tinha trazido até que essa questão, né, da proximidade, né, da gente estar sempre estabelecendo as relações, né, que precisam ser mais horizontais, né, o canal de comunicação que precisa sempre estar aberto, e para que isso seja possível, realmente, eu acho que a atenção básica é uma ferramenta muito útil, né, as equipes, elas estão preparadas para isso, né, elas, como o doutor Amadeu já disse, né, então, se a gente pensa na estratégia de saúde da família, né, a gente pensa lá nos territórios, né, nós pensamos, né, nas microáreas, pensamos no agente comunitário, né, que visita casa a casa, que conhece a realidade de cada um e que faz essa ponte com a equipe de saúde, né, e pensamos sempre aquela equipe que faz visita a domicílio, né? Eu sou muito da saúde pública, né? Eu não sou da área hospitalar, tá bom? Quando eu falo que se eu tiver que chegar no pronto-socorro, vai ser em cima da maca, porque para outra coisa eu não sirvo, né? Eu gosto disso, né? De estar fazendo a promoção da saúde, a prevenção. Eu acho que, assim, para ver uma transformação social, né? Nós precisamos continuar acreditando que a educação transforma. Eu não transformo o outro, mas eu posso ser uma ferramenta, né? Um instrumento que vai ao encontro dele. Agora, para que isso faça sentido para o outro, eu preciso conhecer o outro, não tem como, né? Não dá para vir com alguma coisa pronta. Então, por isso que eu acho que é tão importante a escuta qualificada, né? E a gente trabalhar assim, com essa visão de clínica ampliada e com a visão também da rede, porque, como eu digo, né, eu gosto de deitar no meu travesseiro com a minha consciência em paz. Eu resolvo todos os problemas? Não, eu não resolvo. Mas quando eu estou ali para o meu cliente, eu procuro, né, estar para ele. E se eu não puder resolver, eu me implico em encaminhá-lo para quem possa tentar dar uma luz no final do túnel. Eu acho que é isso que precisa. A pessoa ela precisa sentir isso, né? Eu acho que isso é a ética, né? Então, assim, uma coisa que eu queria, né, compartilhar, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, né? E assim, sendo enfermeira, né, do primeiro filho, eu falei assim, nossa, vai ser uma maravilha, né? Isso vai dar tudo certo, né? E vai ser um parto normal, e eu fiz pré-natal e fiz curso de preparação ao parto, e tá maravilhoso. Cheguei lá na maternidade, né? Tô contando aqui, porque não vou contar onde nem quem, né? Fui
tão assim, o reconhecimento foi tão ruim, né? Então, assim, eu fiquei tão assustada daquilo que eu morava a 30 quilômetros da maternidade e a enfermeira me falou assim, 2 centímetros de dilatação, seu parto só vai ser amanhã. Isso era meados da tarde do domingo. Eu olhei bem para ela e falei assim, o quê? Essa mulher grossa, se eu ficar aqui, ela vai ficar fazendo toque em mim amanhã, a noite inteira. Eu vou embora para minha casa. Voltei para casa e fiquei lá. Falei assim, vou fazer conta aqui, né? Quando mudar esse plantão, então eu vou me aguentar em casa no meu trabalho de parto, porque, né, a gente mais ou menos sabe o que acontece, e quando mudar o plantão eu volto. Então, assim, né, para minha surpresa, né, se não fosse trágico, pelo menos, né, é cômico, quando eu voltei para a maternidade e abriu a porta da maternidade, porque daí eu já não consegui nem subir pelas escadas, eu tive que ir de elevador, quem que estava lá? A mesma enfermeira. E aí eu chorei, porque eu falei, meu Deus, né, como é que é isso? Então, é isso, muitas vezes a gente não consegue essa mudança, não conseguimos atingir o outro, porque é a forma como a gente trata o outro, né? Então, assim, aí depois, né, do nascimento do meu filho, e naquela época, né, ele já tem 28 anos, a gente ficava vários dias internado, fiquei lá uma semana, e aí a colega passou para me visitar, né, e então eu me identifiquei como enfermeira e eu disse a ela, olha, se até esse dia eu tratava os meus clientes como você me tratou, agora que eu estou em cima da cama, eu tenho uma visão diferente, eu quero ser diferente, foi um divisor de águas para mim, né? Então, acho que isso é importante, a gente precisa, isso é empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Para tentar, pelo menos, fazer essa escuta, né? E para tentar, então, bom, não está no meu alcance, eu preciso encaminhar para que essa pessoa tenha, né, uma resolutividade. Então, eu estou compartilhando isso aqui com vocês, que é, né, bem da minha vida pessoal, mas eu acho que é isso mesmo, né? Porque quando a gente consegue esse vínculo, principalmente, né, assim, eu trabalho um pouquinho na área da saúde mental, por conta, né, da disciplina que eu ministro na faculdade, então, o Centro de Atenção Psicossocial, a gente já trabalha com esse modelo, né, que o adoecimento da pessoa, ele não tem um único agente etiológico, a gente tem um grupo de fatores que contribuem muito para esse adoecimento, e assim, e é isso, né, como que é importante ouvir o outro, né? E eu aprendi isso muito, né? Com as equipes de CAPS, né? E trabalhando com os psicólogos também. Eu falo que eu não sou psicóloga, nunca vou ser, eu sou enfermeira, né? Mas a escuta olha, é o segredo, né? Então, assim, a gente trabalha, né? O doutor Amadeu, que é médico, fazendo a consulta médica, que tem que fazer, né? O exame físico, mas que também tem que fazer a anamnese do paciente, tem que perguntar um monte de coisa, e a gente também, dentro da nossa área da enfermagem, a gente também faz consulta de enfermagem. Então, nós precisamos de dados, mas a gente precisa conquistar a confiança, né, desse nosso cliente. E eu acho que a partir desse momento, então, faz sentido para ele aquilo que a gente fala, porque aí a gente tem, né, a gente faz sentido para ele, né, porque nós estamos próximo dele. Então, acho que sim, a atenção básica, ela é uma ferramenta que é muito importante, não só para essa pandemia, mas para esse empoderamento das pessoas, né? Para que, de fato, elas saibam aquilo que é da responsabilidade dela e aquilo que é, né, para o bem coletivo, né? Porque, de repente, é aquilo, né? Por que o jovem não, né, ele continua baladeiro, né? Porque ele está achando, bom, eu não vou adoecer. E o pior é que a doença agora, né, ela está mudando um pouco o perfil, né? Então, antes era só idoso, as pessoas aí que eram mais complicadas, né, que tinham problemas de base aí, mas parece que não, né? Que agora já tem gente morrendo, né? E bem jovem, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Peguei uma notícia hoje até de São Paulo mesmo, se eu não me engano, né? Um jovem de 22 anos que estava aguardando uma vaga de UTI e não conseguiu sobreviver, né, aguardando essa vaga. Né? Então, vamos chegando ao final desse momento de conversa, de reflexão, e deixamos aqui em aberto essa conversa, sobretudo deixamos reverberar em nós de que maneira criarmos consciência nós, individualmente, mas de que maneira também podemos compartilhar de uma forma que sensibilize os jovens, sensibilize todas as pessoas para este cuidado com a vida, para a percepção de que esse vírus ele é letal, que ele exige de nós um novo comportamento.
Muito obrigada, Dani, pela sua presença, pela sua participação. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Acho que o seu microfone está fechado. Aqui eu quero afirmar que o negacionismo no hospital não existe. O hospital, lá no Mato Grosso do Sul, referência, ele está lotado, com muitas solicitações de abertura de novos leitos. Nesse momento, a doença está diferente, então isso inspira muitos cuidados. Então, cuidados que são básicos, né? Que se a gente mudar de hábito, porque se mudou, existe uma doença, a gente precisa mudar os nossos hábitos, né? E para todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, ter a certeza de que algo vai precisar mudar mesmo, e que é verdade, os hospitais estão lotados, não tem nenhuma mentira nisso, tá? Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que existe mesmo esse grande problema no nosso país. Obrigada pela sua participação e estamos em sintonia pela oração. Doutor Amadeu? O que eu queria deixar, que não ficou, acho que a gente não comentou, foi em relação ao tratamento precoce. Ele existe sim, tá? Ele começa no vínculo com alguém. Você tem que ter alguém te acompanhando todo dia, sabendo em que dia da doença você está. Se você puder medir sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, sua saturação de oxigênio, para fornecer para o colega que está te acompanhando por telefone, pouco importa, né? E vendo os sintomas que você tem, ele pode avaliar o momento de começar esse tratamento, que basicamente são 3 tipos de medicamentos, né? Um antibiótico, um corticoide e, eventualmente, um anticoagulante. Eventualmente, não é? Mas você usando antibiótico e um corticoide para diminuir a tempestade inflamatória, assim, a chance de você ter que internar é muito baixa. Mas não menospreze o vínculo, porque você se sentir sozinho e com medo, você vai aumentar a interleucina 6, né, que é a citocina que mais aumenta no COVID. Então você soma a liberação de uma citocina por ansiedade e medo com a liberação dessa mesma citocina pelo vírus, pelo corpo frente ao vírus, desculpe, né, não pelo vírus. Então, este vínculo de acompanhamento e um tratamento precoce adequado tiram você da internação. Não é a cloroquina, não é a ivermectina, não é o anita ou vermífugo qualquer, não é isso, gente. O tratamento precoce existe e ele funciona muito bem e tira a gente do hospital. Muito obrigada, doutora Amadeu, pela sua presença. Luana? Obrigado. Eu agradecer, né? Agradecer por esse espaço, pela oportunidade também de ouvi-los. E eu acho que se tivesse que deixar uma palavra também é que nós cuidemos uns dos outros, né? Eu acho que também está todo mundo tão esgotado, né? Então que a gente possa também se cuidar em relação ao vírus, mas que a gente possa ir além disso, né? Acho que também esse tempo pede uma troca de afeto e de cuidado também com os pacientes, com os colegas, com os familiares, com os amigos, né? Então, que a gente possa ter mais afeto também nesse tempo e mais cuidado uns com os outros. Muito obrigada, Luana, pela sua presença, pela sua contribuição também. Professora Amara, seu microfone eu acho que está fechado. Seu microfone eu acho que está fechado. Sim, desculpa, distraída. Então, acho que eu queria, né, finalizar, né, dizendo que realmente é um desafio muito grande, né, a gente manter o equilíbrio, né, das nossas emoções e, enfim, né, que é fundamental a gente continuar seguindo as orientações de biossegurança, que é o uso da máscara, a lavagem das mãos, né, evitar as aglomerações, e, assim, algumas dicas que eu tenho utilizado e que, né, eu recomendo, seria que cada um de nós tenha uma rotina, né, que a gente tenha tempo para o autocuidado, né, para fazer alguma coisa que você gosta, ouvir música, bordar, ler, cozinhar, né, fazer aí uma técnica de relaxamento,
A prática de atividade física é importante, né? Uma caminhada, né? Tem muita gente andando de bicicleta agora também. Tentar descansar, alimentação é importante, né? Tentar que seja minimamente processada, né? Mais natural. Acho que é importante também essa questão, né? Por conta do isolamento, a gente não pode fazer visitas, né? Não devemos fazer visitas, nem para familiares, nem para amigos, mas a gente pode fazer uma videochamada, mandar uma mensagem, isso é tão importante. Cuidar das emoções, a gente precisa prestar atenção. A tristeza, ela vem, né? Ela nos assola, mas não hesitar, né, de buscar ajuda, né, ajuda profissional, né, uma psicoterapia, né, alguma coisa assim, e pensar também, né, nessa questão aí da responsabilidade com o outro, né, que como é que eu quero ser lembrado, né, quero ser lembrado como aquela pessoa que contribuiu no processo ou como aquela pessoa que, né, trouxe ainda mais problemas, né? Então, dependendo desse meu comportamento, né, isso é o que vai nortear, como eu quero ser lembrado, é o que vai nortear o meu comportamento. E eu queria, assim, deixar como mensagem final mesmo, a letra de uma música que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Né? Então, que a gente, né, se lembre disso, né? Que quando você doa, né, o seu tempo, a sua profissão, né, o seu ser, a sua vida em prol do outro, é impossível que volte vazia, né? Que a gente sempre vai ter um retorno, né, desse movimento de ir na direção do outro. Então, eu acho que é isso que a gente, né, precisa nesse momento, né? Não perder a esperança, né? Gratidão, então ficam aqui essas dicas tão importantes, né, de ter alguém para conversar, de ter alguém para quem compartilhar, de prestar atenção das próprias tristezas e antes de aprofundar essa tristeza, fazer uma meditação, procurar compartilhar com alguém isso, fazer alguma coisa útil para as pessoas, enfim, estender a mão, fazer exercícios físicos, uma boa alimentação, também como modo de estarmos bem neste tempo. Muito obrigado a todos que participam aqui também com os comentários. A Denise Peixoto, adorei a estratégia, as pessoas precisam se responsabilizar pelos seus atos. A estratégia é falada aqui pelo Dr. Amadeu. Que abençoe a todos. Gratidão pela partilha de cada um dos participantes. Conhecimento, empatia, consciência, tudo pelo coletivo, mudanças de hábito, juntos em oração e cuidando uns dos outros. Perfeito, parabéns. Excelente momento, agradeço a partilha. Boa noite a todos, José Demétrios, estava trabalhando e só consegui chegar agora. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre cidades. Então, nós teremos aqui o próprio José Demétrios, que vai estar conosco, para falarmos da organização da alma das cidades. Teremos também a Ana Fonseca, que é da FGV, que vai estar conversando conosco e refletindo sobre economia criativa, cidades criativas, enfim, nesta perspectiva das cidades. E também teremos outros convidados que estarão aqui, como também o nosso professor de arquitetura, coordenador do curso de arquitetura, que vai nos ajudar também a refletir sobre essas questões. Então, já na semana que vem, nós ficamos aqui com um encontro marcado para essa conversa, que ela é cheia de sentido, porque ela traz a ciência, mas ela também é uma mesa redonda, um bate-papo gostoso. Gratidão a todos os participantes e que Deus abençoe a cada um de vocês pela partilha, e é tão bom. Aqui é o momento também da gente distribuir saúde através desse espaço de partilha. Gratidão, gente. Tudo de bom para vocês.